Paz e graça, povo de Deus. Jesus abençoe a vida de vocês. Amém, meus irmãos. Estou aqui com a Bíblia aberta em Daniel 11, onde a palavra diz assim: Contudo, ouvi a voz das suas palavras, e ouvindo a voz das suas palavras, eu caí com o meu rosto em terra, profundamente adormecido. E eis que uma mão me tocou e fez que me movesse sobre os meus joelhos e sobre as palmas das minhas mãos. E me disse: Daniel, homem muitíssimo desejado, está atento às palavras que te vou dizer. Levanta-te sobre os teus pés, porque és que te sou enviado. E falando ele comigo estas palavras, eu estava tremendo. Então me disse: Não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender-te, a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras. E eu vim por causa das tuas palavras. Mas o príncipe do reino da Pérsia se pôs defronte de mim 21 dias. E eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me. E eu fiquei ali com os 6 da Pérsia. Agora vim para fazer-te entender o que há de acontecer ao teu povo nos derradeiros dias, porque a visão é ainda para muitos dias. Falando ele comigo essas palavras, abaixei o meu rosto, endureci-se, e eis que uma, como semelhança dos filhos do homem, me tocou os lábios. Então abri a minha boca e falei e disse: Aquele que estava diante de mim, Senhor meu, por causa da visão, sobreveram-me dores, e não me ficou força alguma. Como pode um servo deste meu Senhor falar com aquele meu Senhor? Porque quanto a mim, desde agora eu não resta força em mim, e não ficou em mim fôlego. E uma, como semelhança de um homem, me tocou outra vez e me confrontou e disse: Não temas, homem muitíssimo, a paz seja contigo. Anima-te, anima-te, falando ele comigo. Esforça-te, e disse: Fala, meu Senhor, por que me confrontaste? E disse: Sabeis porque eu vim a ti. Eu tomarei e pelejará contra o príncipe da Pérsia. Saindo eu, eis que virá o príncipe da Grécia. Mas eu te declarei o que está escrito nas escrituras da verdade. E ninguém há que se oferece comigo contra aqueles, a não ser Miguel, o vosso príncipe. Glória a Deus, né? Daniel, mais uma vez uma palavra, né? Sobre Daniel. Daniel, um homem de fé, um homem de oração, que quando queria algo da parte de Deus, ele orava, jejuava, sempre para ter a resposta, né, de Deus, para aquilo que ele estava, né, buscando. E entre esse tempo que Daniel estava orando, né, buscando uma resposta da parte de Deus, ele ficou aguardando, né, em oração, pedindo a Deus, até que a resposta de Deus veio, né, para ele. E o que eu entendo, meus irmãos, que muitas vezes a gente fala, né, vamos fazer um jejum de Daniel, um jejum de 21 dias. Aqui não diz, né, que Daniel fez jejum de 21 dias. Daniel orou buscando uma resposta para Deus, mas a resposta só veio em 21 dias, que o próprio anjo falou para ele.
porque eles, no mundo espiritual, ele estava tendo, né? Estava tendo os impedimentos para que a resposta chegasse até Daniel. Mas o próprio anjo disse a Daniel que dentro da primeira oração que Daniel fez, que a oração de Daniel foi ouvida. Porque Deus ouviu o coração, né, de Daniel, a sinceridade. Mas até a resposta chegar até Daniel, teve uma luta muito grande no mundo espiritual. Às vezes a gente não leva a sério, né, que o mundo espiritual existe, mas existe sim. Aqui a gente vê o exemplo, né, de Daniel, como as coisas funcionam. O mundo espiritual existe, é fato. Existe as coisas boas e as coisas ruins. No meio das coisas boas, sempre tem as partes ruins que impedem, né? Que atrapalha as coisas de Deus acontecer. Tem aqueles, né? Aqueles impedimentos. O inimigo, ele sempre quer tirar a gente, assim, de algo que está buscando da parte de Deus. Sempre vem com algo para atrapalhar. Mas a gente tem que perseverar. Daniel aqui perseverou, ele perseverou em oração. Então a resposta dele veio. Então assim, você, meu irmão, não é diferente nem comigo nem com você. Quando estamos buscando algo diante de Deus, a gente sabe que Deus, ele é poderoso sim para fazer. Mas a partir do momento que o inimigo, ele sabe que tem algo chegando para nós da parte de Deus, a função dele é impedir, a função dele é atrapalhar a todo momento, para que a bênção, para que uma resposta, para que um milagre não venha acontecer nas nossas vidas. Porque a gente, quando acontece algo da parte de Deus nas nossas vidas, o nome de Deus é glorificado. E o inimigo, ele é envergonhado porque ele nada pode fazer, que ele é o pai da mentira. O que ele pode oferecer? Ele pode dar uma falsa cura, mas as coisas dele não é duradoura. A de Deus dura para sempre. Então ele faz de tudo para atrapalhar. Aqui o anjo lutou, né, contra o inimigo, até chegar a Daniel, até chegar a resposta para Daniel. Então, o que é que a gente tem que fazer, meus irmãos? Quando a gente busca algo na parte de Deus, a gente tem mesmo que se alimentar espiritualmente, orar todo dia, orar sem cessar. Este é o alimento, fortalece o mundo espiritual ao nosso favor. Quando você declara com a sua boca, em nome de Jesus, está repreendido, eu vou ser curado, seja curado, em nome de Jesus. Quando você declara com sua boca, no mundo espiritual dá legalidade. O mundo espiritual se alimenta de palavra, do que sai da nossa boca. Se a gente falar coisas boas, vai ser alimentada as coisas boas. Se sair da nossa boca coisas ruins, vai estar dando legalidade ao mundo espiritual, na parte ruim. Quando a gente abre a boca que legaliza coisas positivas, temos benefícios. Mas quando a gente abre a boca para falar algo que não provém, quem se alegra é o inimigo, com aquilo que sai da nossa boca. Porque ele vai olhar para mim e para você, sabe que a gente é servo de Deus. Quando vê saindo algo da nossa boca que não provém, ele vai estar nos acusando o tempo todo. Você acha que o inimigo, ele não ouve, não vê o que a gente fala? Ele não vê o que a gente faz? Para estar nos acusando diante de Deus. Porque você veja aqui que o anjo estava vindo trazer a resposta para Daniel. Mas ainda assim ele foi impedido. Teve guerra lá, né, no mundo espiritual. Teve impedimento. E o anjo teve que buscar o outro. O mais forte, que é Miguel, o príncipe, né, que é Miguel, para ajudar ele na batalha, para poder vir com a resposta. E ele ficou lutando, tanto que ele chegou e falou para Daniel,
que completou 21, que foi nos 21 dias que ele chegou. Então, meu irmão, quando você abrir um jejum, não precisa você falar, vou abrir um jejum de Daniel de 21 dias. Faça de acordo com o que seu coração sentir. Você pode abrir um jejum de 3 dias e Deus te dá a resposta no primeiro dia que você abrir o jejum. Você pode fazer um jejum de 4 dias e no terceiro dia Deus já te responder. Então, vai de como Deus vai agir na sua vida. Vai de como o mundo espiritual vai estar trabalhando a teu favor. Aqui no de Daniel foi dessa forma. O anjo disse que foi 21 dias lutando até chegar. Na minha e na sua a gente não sabe. Então a gente tem que fazer algo de acordo com nossa intimidade com Deus e de acordo com o desejo do nosso coração. E o mundo espiritual, meu irmão, não é brincadeira. A gente, servo de Deus, pensa que as coisas não acontecem com a gente porque a gente ora todo dia, que a gente busca todo dia, a gente jejuma. Meu irmão, acontece sim. Por isso que temos mesmo que orar, jejuar, se revestir do poder de Deus, porque o inimigo, ele não brinca de ser inimigo. Ele não brinca. O intuito dele é nos prejudicar. Meu irmão, a gente não está livre, sim, de uma seta do inimigo. Quando a gente toma uma guerra, a gente toma uma peleja, a gente orar, uma peleja de alguém, que a gente ora por alguém, busca por alguém, a gente toma aquela peleja pra gente em oração, a gente é atacado o tempo todo, a gente sofre, meu irmão, a gente é setado, a gente fica fraco, ora de novo, se fortalece, a gente passa por uma guerra que não é brincadeira. Eu tô falando por experiência própria, porque tem guerras assim que eu pego para orar por determinada coisa, por determinada pessoa, e vou ali em oração, buscando, orando pela vida daquela pessoa, e eu sinto o baque. E olha que eu sou mulher de oração, eu sou uma pessoa que busca a Deus, eu tenho uma rotina de oração, e ainda assim eu sou atingida, eu sou setada. Então a gente não está livre. Por isso que temos que nos revestir todos os dias do poder de Deus. A gente tem que jejuar, tem que se preparar sim espiritualmente. Quando a gente vai visitar alguém, quando a gente vai impor as mãos em alguém, temos que estar sim revestido do poder de Deus. Temos que viver sim oração, porque senão, meu irmão, a gente não aguenta. Tem luta, tem guerra que quando a gente pega, que a gente não tiver revestido mesmo do poder de Deus, a gente cai. Porque não é brincadeira. Não é brincadeira a gente lutar com o mundo espiritual, com as coisas espirituais. São muitas coisas que vêm até a nós nos perseguir, querer nos tirar da posição. E aqui Daniel ele teve, mas Daniel assim, quando ele recebeu, como a palavra aqui diz, quando ele recebeu a visita do anjo, foi um negócio tão forte, uma presença tão forte, que ele caiu, que ele tremeu, que ele perdeu as forças, que ele não aguentou com a presença do anjo ali. A presença era muito forte, que ele ficou de uma maneira que ele não aguentava se levantar. E é maravilhoso mesmo sentir a presença de Deus. A pessoa que me falar que se enche da presença de Deus e ela não consegue ficar, e ela consegue ficar de pé, é um pouco estranho, viu? Porque a presença de Deus, quando ela vem mesmo, quando ela nos toma mesmo, é uma coisa maravilhosa, é uma coisa assim, é uma presença muito gostosa, uma presença forte, que a gente, para ficar de pé mesmo, é pela misericórdia, as pernas bambeiam, e é uma experiência maravilhosa. Mas isso aí a gente tem, para a gente sentir tudo isso, a gente tem que ser igual a Daniel, homem de oração, mulher de oração, né? E crer no poder de Deus, porque aqui Daniel era um homem de fé, temente a Deus.
Ele, quando orava, ele confiava assim que Deus ia falar com ele. Então, temos que ser assim, confiar. Quando a gente orar, botar algo na mão de Deus, a gente tem que crer, porque Deus faz, sim. E a sua oração, a primeira oração, meu irmão, que você fizer para Deus, colocando algo nas mãos de Deus, uma situação, quando ela é de coração, a primeira oração que você faz, ela já sobe ao céu. Tanto que a palavra aqui diz, né? Ele disse para Daniel que a palavra, quando Daniel orou, que a primeira oração que Daniel fez, Deus já ouviu. Então Deus ouve sim a tua oração, quando tu faz de coração, quando você abre o coração para Deus e coloca algo nas mãos de Deus, determina algo diante de Deus, de todo o teu coração, Deus escuta. A tua primeira oração Deus já ouviu, meu irmão. E crê na resposta de Deus para a sua vida. Se você hoje está esperando uma resposta da parte de Deus, se você orou, clamou a Deus, pedindo a Deus por uma resposta, creia que a resposta vai chegar. Se ela ainda não chegou para você, ela vai chegar, porque Deus ele fala assim. Aqui foi o próprio anjo que veio trazer a resposta para Daniel. Se você é um homem de fé, um homem de oração, você que é uma mulher de oração, Deus te responde sim, basta você crer, confiar e continuar perseverando, porque Daniel aqui perseverava em oração. Por isso que a resposta veio para ele. Ele orou, a primeira oração dele subiu ao céu. Mas ele não só fez uma, não. Ele não desistiu na primeira que ele fez. Ele continuou orando. E a resposta dele veio. E eu creio, meu irmão, minha irmã, na resposta de Deus para a tua vida. Aquilo que você está orando, aquilo que você está colocando nas mãos de Deus, aquilo que você já colocou, creia neste poder, que Deus ele vai vir com a tua resposta. Ele vai falar contigo, ele vai responder aquilo que você pediu a ele como resposta. No tempo certo, pode ser em 2 dias, pode ser em 3 dias, pode ser em 21 dias, mas a resposta de Deus na hora certa vai chegar. Ainda assim que o inimigo tente impedir aquilo que Deus tem para falar para você, o inimigo não vai conseguir, porque maior na sua vida é o poder de Deus. Aqui não adiantou o príncipe da Pérsia impedir os anjos de descer para dar resposta a Daniel. Ele tentou de todas as formas, mas não conseguiu, porque o poder de Deus é maior. E aqui o poder de Deus foi maior na vida de Daniel. Ainda assim que o príncipe da Pérsia tentou impedir que Deus mandasse a resposta para Daniel, ele não conseguiu. Assim é na tua vida, meu irmão. Ainda assim que tem impedimento na sua vida, mas Deus é maior. A resposta de Deus vai chegar na tua vida. Amém? Mais uma palavra de fé da parte de Deus para vocês. Creia no poder de Deus, creia na resposta de Deus, que ela vai chegar. Amém? Glória a Deus. A mensagem de Deus falou ao teu coração hoje. Creia, viu? Creia que Deus vai responder aquilo que você colocou nas mãos dele. Amém? Glória a Deus. Jesus abençoe.